aqui Papa Yankee 2, Bravo, November Delta, hoje com um ensaio de medir a sensibilidade de um transceptor. Como esse ensaio, como foi estabelecido, especificado o método de fazer esse ensaio, segundo quais meios eu usei aqui para executar isso, quais resultados eu encontrei, como esse resultado se refere a outros transceptores que existem no mercado, né? Então, vamos começar primeiro como fazer esse ensaio. Basicamente, precisa ser medido a voltagem efetiva na saída de áudio do transceptor, sem injetar sinal nenhum. Depois injeta um sinal alto o suficiente para aumentar a voltagem da saída de áudio por exatamente 3 dB. Significa simplesmente medir o ruído que qualquer transceptor produz, e injetar um sinal suficiente para justamente aumentar essa voltagem por 3 dB. Então tem que achar um valor que injeta que justamente aumenta esse volume por 3 dB. O transceptor ele precisa ser ajustado para CW. O filtro tem que ser ajustado para 500 Hz. O sideton tem que aparecer também quando injeta esse sinal RHF. O sideton de áudio tem que realmente aparecer também em 500 Hz. O AGC do rádio, also o Automatic Gain Control do receptor, tem que ser desligado, e a sensibilidade manualmente regulado para o receptor consegue receber sem produzir distorção no áudio, né? No rádio analógico, você consegue verificar isso simplesmente injetando um sinal, um carrier, e você mede com o osciloscópio que o sinal que sai, você aumenta simplesmente o gain até o sinal não chega lá a distorcer. Um rádio como esse, que é um SDR, né, um Software Defined Radio, você precisa ver que o conversor analógico digital não fica saturado, o que está chamado tecnicamente que o conversor ADC não chega a produzir clipping. Nesse transceptor aqui, o clipping está indicado aqui pela SLED, aqui já foi desligado o AGC, e se aumenta bastante aqui, por exemplo, o gain, que eu faço agora, aí aparece mais clipping, né? Então, não pode produzir muito clipping. Uma piscadinha não faz problema, mas ele está agora já bem próximo do clipping, né? Então, isso é o ajuste do transceiver, seja qualquer um que precisa ser ajustado dessa maneira. Então, filtro para 500 Hz é colocado em CW, o VFO regulado para o sinal áudio, seja lá o side carrier, seja realmente uns 500 Hz, né? Depois você injeta um sinal RF suficiente para aumentar
o volume simplesmente por 3 dB. Dos meios, como eu realizei isso, da forma perfeita, da forma bem, se você tem um bom laboratório, você usa simplesmente para medir a voltagem aqui do áudio, o volume, né? Você mede simplesmente com áudio, ou com voltímetro de áudio. Um voltímetro de áudio, né? Ele também um voltímetro de SINAT, né? Ele simplesmente mede a voltagem RMS dentro do espectro de áudio. O que ele simplesmente mostra um valor e você sabe isso é o RMS, a voltagem RMS da saída de áudio. Então você aumenta simplesmente o sinal RF e tem que subir 3 dB. Mas um voltímetro desse tipo eu não tenho, né? Então, usando, por exemplo, um voltímetro RMS, aqui, por exemplo, como esse, né? Também dá para usar, né? Momento, tá aqui. Dá para usar, mas você consegue ver que tem muita oscilação e que é muito difícil realmente tirar uma média desse valor. Então foi uma certa decepção usar um voltímetro, apesar que ele realmente não apresentou um valor RMS confiável, além das oscilações, né? Então isso não funcionou muito bem usar um voltímetro. Mas a gente pode usar aqui um osciloscópio em função que ele está simplesmente fazendo um sampling do áudio e realmente consegue calcular o valor RMS da saída de áudio aqui, né? Onde você tem aqui, eu substituí simplesmente o speaker por um resistor aqui de 8 ohms, probe ligado, e você consegue ver aqui, isso é o próprio ruído que esse transceptor está produzindo, né? E a vantagem de fazer isso com um osciloscópio, né, desse tipo, é que a medição é até, no mínimo, ele faz isso com a mesma precisão do que um voltímetro de áudio, porque ele simplesmente faz um sampling, ele calcula o valor da voltagem efetiva e ainda o que deixa lá fazer o ensaio mais agradável ainda, ele tira lá uma média, né? Ele mostra também aqui o desvio, né? E você consegue medir dessa forma com uma precisão muito, muito boa a voltagem efetiva de áudio que está o próprio rádio produzindo. Mesmo assim, que é ruído, né? A gente consegue aqui ver simplesmente o ruído que está saindo do áudio aqui desse rádio. Depois você precisa produzir um sinal RHF com nível bastante baixo, né? Also 130 dBm negativo. Isso é um sinal extremamente baixo. As grandes dificuldades que eu sempre tinha no passado, produzir um sinal tão baixo como esse, era que eu não tenho um gerador RHF. Então eu usei normalmente eu tentei usar um gerador de frequência, simplesmente eu tenho ajustei ele na amplitude de 0 dBm, depois eu coloquei tantos atenuadores que eu precisava para chegar num nível
no nível de ensaio, que está em volta lá de 120 dBm para baixo, mas eu tinha nesse meio um grande problema, e simplesmente o vazamento de RHF do próprio gerador, né, simplesmente o sinal é tão fraco que você precisa injetar, você precisa usar um monte de atenuadores para chegar nesse nível, e o próprio vazamento de RHF do próprio gerador já estava acima lá de 100 dBm negativo. Então, mesmo assim, colocando acionando lá o atenuador, eu não conseguia baixar o sinal mais do que 100 dB, simplesmente pelo vazamento que eu teve pelo próprio gerador. Ele não tem uma blindagem suficiente para esse vazamento, não chega lá nesse transceptor. Então, isso foi a grande dificuldade para gerar um sinal tão baixo como esse, né? Um bom tempo eu tinha a ideia lá para comprar um gerador RHF profissional, né, da HP, mas eles são difíceis de encontrar, primeiro. Segundo, de fonte confiável, eu não encontrei nada por menos do que R$5.000, né? Então, precisa pensar 3 vezes somente para fazer um ensaio desse, gasta R$5.000. Mesmo assim, que eu sempre gostava de ter um gerador RHF. Porém, eu encontrei uma solução que me traz um resultado, que me permite gerar sinais nesse nível de 150 dBm negativo, com meios caseiros e com uma confiabilidade muito alta, tanto quanto fosse lá um gerador profissional por R$5.000. Então, primeiro, essa parte eu vou explicar como eu gero esse sinal tão baixo. Recentemente, uns 6 meses atrás, um equipamento chamou a minha atenção, que é muito parecido com o Nano VNA, é um TinySA. O TinySA, ele se orienta lá no conceito do Nano VNA, né? Somente que ele é um Spectrum Analyzer, né? Eu vou mostrar aqui, ele entra aqui no Spectrum Analyzer. Ele é um Spectrum Analyzer muito interessante. Ele não é tão rápido, ele não faz um scanning tão rápido do que um equipamento profissional, mas ele é mais do que suficiente para fazer medições de espectro. Se, por exemplo, precisa saber mais sobre o desempenho de uma PA, por exemplo, ele é suficiente, bem suficiente para fazer esse tipo de ensaio. Mas o que mais me chamou a atenção, que ele também embutido na sua firmware uma função para usar o Tracking Generator como um gerador de RHF. Então eu adquiri ele e verifiquei o desempenho, como ele gera um sinal RHF, e eu me surpreendi pela precisão que ele estava produzindo esse sinal. Esse gerador, ele tem algumas restrições, mas ele já era suficiente para usar ele como gerador de RHF para fazer simplesmente ensaios. Por quê? O equipamento, a vantagem desse equipamento é que ele não está ligado com fonte, ele usa lá uma bateria,
e ele tem aqui uma blindagem muito boa, então ele não tem vazamento de RHF, ou muito pouco, o vazamento é realmente muito baixo. Então ele já servia, eu já percebi que ele serve para mim como, ou provavelmente vai servir para mim como gerador de RHF. Só que ele tem algumas limitações na regulagem de nível de saída. E daí, com esse recurso bastante interessante, o designer desse TinySA, um holandês, ele aperfeiçoou a parte da geração de RHF, em qual função? Que ele colocou um atenuador programável na saída dele, com uma precisão muito maior, né? E ele chamou isso TinySA Ultra. E esse TinySA Ultra, ele realmente tem um gerador de RHF muito bom. O próprio atenuador que ele tem lá dentro e a limpeza do sinal que ele gera é realmente impressionante. Eu usei inclusive esse TinySA normal para verificar o sinal da saída desse gerador de RHF. É muito limpo e a resolução para regular o nível da saída é fantástico. Ele tem um próprio atenuador eletrônico lá dentro e ele realmente ele gera um sinal muito bacana. Agora, ele gera um sinal que está ainda muito alto. Não chega a 140 dB negativo. Mas isso é claro, isso também não era um problema para mim, em função que você consegue resolver isso com atenuadores externos. E eu sempre uso para várias aplicações atenuadores externos, inclusive para simplesmente se precisa baixar um sinal, você precisa atenuador. Inclusive eu tenho Step Attenuator, eles são todos montagens caseiras, né? Aqui um Step Attenuator que permite simplesmente injetar aqui um sinal e atenuar ele em acordo com esse chaveamento. Mas eu precisava aqui, para esse ensaio, gerar um sinal com uma precisão muito boa e um Step Attenuator, dessa forma, ele não permite lá uma precisão tão alta, em função que ele usa chaves, né, que geram certos desvios. Então, para conseguir gerar um sinal com uma precisão suficiente, eu montei um atenuador, esse é um atenuador caseiro, eu montei e caracterizei ele muito bem. Qual é a atenuação dele? Isso também não é um dummy load, ele é também um dummy load, mas ele é também um atenuador. Ele tem aqui uma entrada e tem uma saída com uma atenuação de 29,4 dB. E esse aqui tem realmente exatamente 20 dB. Isso dá para caracterizar muito fácil. Você pode usar um nano VNA. E se quer caracterizar a atenuação desses atenuadores com mais precisão ainda, você usa simplesmente uma fonte regulável, tensão não alternada, você injeta uma tensão aqui e você mede com um voltímetro simplesmente o que sai, also uma medição DC, e calcula simplesmente a atenuação. Depois verifica lá
com o nano-VNA, que ele tem também sobre o espectro de frequência um desempenho parecido, né? Isso foi feito, são montagens caseiras. Esse serve também como dummy load, como eu já expliquei. Esse é simplesmente um atenuador de 20 dB. Significa 29,4 dB, atenuação aqui, mais 20 dB, significa 49,4 dB atenuação, desculpe, 29,4 dB negativo mais 20 dB negativo, faz 49,4 dB negativo. Então, esses 49,4 dB negativo de gain, você consegue informar, você consegue preencher no menu desse TinySA, e ele automaticamente calcula qual é o nível de sinal que ele encontra depois desses atenuadores externos. Ele tem um ponto de menu External Gain. Então, preenche simplesmente o ganho externo. Nesse caso é um ganho negativo, mas também dá para colocar um ganho positivo, se mede, por exemplo, um amplificador. Então, uma função muito bacana, simplesmente preenchendo o que você tem como ganho, nesse caso atenuação externo, e ele já permite, ou ele informa muito claro qual sinal, e você consegue ajustar isso aqui, qual sinal se encontra exatamente na entrada desse rádio, né? Então, ele considerando a precisão desse gerador de frequência, ou dessa geração de sinal RHF, sabendo muito bem qual é a atenuação desse ponto para esse ponto, permite gerar um sinal com uma precisão muito melhor do que 1 dB para mais ou para menos. Eu acredito, de qualquer maneira, a precisão é melhor do que mais ou menos 1 dB, mas pelo que eu medi, não deveria ter um desvio de mais do que 0,5 dB. Então, dá para gerar um sinal aqui, realmente, com a precisão de mais ou menos 0,5 dBm. Então, uma precisão muito boa que tranquilamente consegue se comparar com geradores profissionais por vários R$1.000. Mesmo assim, vários R$1.000 você paga por um gerador usado. Então, esse setup, por uma fração do custo, né, por fração de investimento, permite gerar um sinal altamente confiável para fazer um ensaio desse tipo. Juntando os recursos de um osciloscópio, conseguindo fazer medições RMS também com uma precisão muito, muito boa, permite fazer esse tipo de medição de um ensaio, de uma sensibilidade de um receptor, né? Tudo muito bem caracterizado e verificado, né? Tanto quanto os atenuadores, também do gerador de RHF, é verificado que ele, aqui, o osciloscópio, realmente faz uma medição RMS. Ele faz, né? Então, como então fazer esse ensaio? A gente consegue medir aqui, ver uma voltagem, uma voltagem efetiva de 1 volt. Isso é a tensão aqui na saída de áudio, né? Se eu tirasse aqui esse plug, a gente conseguisse ouvir somente o ruído.
Isso é o próprio ruído que o MCHF aqui produz. Volume regulado, para ele faz isso um nível de 1 volt efetivo, né? No momento, quando eu injeto aqui um sinal, essa voltagem, esse volt RMS, vai aumentar, porque vai se juntar o próprio ruído do rádio mais o sinal RHF, demodulado para ouvir, né? O carrier de 500 Hz. Então é uma medição que simplesmente mede junto o próprio ruído do rádio mais o sinal que você injeta. Então, a mais silencioso o receptor é, a menos você precisa injetar como sinal para aumentar aqui o volume áudio por exatamente 3 dB, porque a gente precisa achar simplesmente aqui um sinal que a gente injeta aqui, um sinal RHF, que aumenta simplesmente o volume por exatamente 3 dB. Então, eu ligo agora esse gerador, eu injeto um sinal com 135 dBm negativo. E a gente já consegue ver aqui no osciloscópio que o sinal, o carrier, vai aparecer aqui também. E a gente consegue ver como o áudio muda, né? Agora, a gente aumentava o volt RMS de 1 volt, onde tinha somente ruído, para 2 volts, ruído mais o sinal que eu injetei aqui. Mas o que eu injetei aqui foi 135 dBm negativo, um sinal muito baixo, né? Mas agora a gente tem que achar um nível aqui para o average, o RMS average, aumenta pelo fator 1.41. Porque esse fator de 1.41 corresponde a 3 dB aumento em volume de áudio, né? Como eu não tenho aqui um indicador em dBm, ou em dB, vamos dizer, eu não consigo fazer uma referência, esse áudio aqui, somente o ruído é 0 dB, eu quero aumentar lá 3 dB para chegar no nível de 3 dB positivo. Como eu não tenho isso, eu preciso simplesmente ler o valor volt RMS e multiplicar pelo fator 1.41. E já sei que o volume aumentou 3 dB. É somente usar as fórmulas e o fator é exatamente relativo ao volt RMS, o fator 1.41. Né? Então, sem sinal, eu tenho um volt RMS de 1 volt. Chega lá, agora baixa um pouquinho, se deixa rodar, ele chega lá a 1 volt. Nesse momento, quando eu ligo, ele já aumenta aqui para 2 volts. Então agora eu preciso baixar o sinal RHF até eu simplesmente tenho 1.4 volts. Eu estou aqui já com 139 dBm negativo e ainda o sinal subiu mais do que 1.4. Então eu preciso simplesmente baixar o sinal mais ainda. Eu estou agora com 140 dBm negativo. Desligando. So, ligando de novo.
fazer reset na estatística. So. Chego pelo fator 1.41, até um pouco mais. Então, para esse receptor, para o MCA-HF, era suficiente injetar 140 dBm negativo para aumentar o volume por fator 1.41. Então, eu já sei que aqui eu tenho aumento quando eu injeto 140 dBm negativo. Eu já sei que eu tenho um aumento de volume de aproximadamente 3 dB. Esse valor que eu injeto aqui indica a sensibilidade desse transceptor. Also, repetindo mais uma vez, se desliga lá o RF, se mede somente o próprio ruído desse transceptor, e você injeta um sinal suficiente para aumentar o volume por 3 dB, o nível de RHF configura a sensibilidade do transceptor. Pela minha surpresa, eu não contava com isso, eu cheguei realmente a um valor de 140 dBm negativo. Isso é a sensibilidade desse transceptor aqui. Esse número talvez não ajuda em nada quando você não tem nada a comparar. Mas existe uma referência sim para comparar esses 140 dBm negativo com outros rádios que existem lá no mercado. Então existe a famosa lista de Sherwood, que está feito pelo senhor Sherwood. O senhor Sherwood ele recebe de praticamente todos os fabricantes, ele recebe amostras e está fazendo ensaios desses rádios. E um desses ensaios que ele faz é a sensibilidade dos receptores, né, dos rádios, né, todos os rádios. Ele faz um ensaio que ele tem como amostra e ele chama isso Noise Floor dBm, o que nada mais ou menos do que a sensibilidade de um receptor. Ele usa exatamente esse método que está muito bem especificado, como tem que ser feito, e nesse caso do meu ensaio, eu seguia exatamente esse método, esse procedimento, essa especificação, como medir a sensibilidade, porque no final eu quero um resultado que eu consigo comparar com algo que foi medido pela uma outra pessoa, nesse caso do senhor Sherwood. Sabendo do desempenho caracterizado, simplesmente esse método de medição me permite que eu consiga comparar o meu resultado com a lista do Sherwood. Isso me deu uma certa surpresa. Eu sabia que esse transceptor, esse MCA-HF, tem um excelente receptor. Excelente. Isso eu já percebi logo no início, quando eu começava a operar, que ele tem um nível de ruído muito, muito baixo. Sempre chamou a minha atenção como outros rádios que eu escutei, eu achei muito ruidoso, e esse transceptor eu achei sempre muito silencioso. Então eu olhei lá nessa lista de Sherwood
e levei uma certa surpresa. Esse rádio aqui, ele não tem um pré-amplificador. A maioria dos rádios, a maioria dos transceptores, eles têm um pré-amplificador no receiver que dá para ligar ou desligar. Esse não tem um pré-amplificador que você pode ligar ou desligar. Eles têm somente lá o receptor como ele é. E não dá para ligar dentro um circuito que ainda aumenta a sensibilidade. Ele não tem isso. Ele tem somente um circuito muito eficiente e muito simples. Um único transistor só. Daqui até o Tailor-E mixer, que já está fazendo parte da digitalização do sinal. O Tailor-E mixer e o Tailor-E mixer que tem lá dentro está alimentado apenas com um único transistor. O sinal passa simplesmente pela LPF, isso também uma característica específica que nessa arquitetura o sinal, mesmo assim no modo de recepção, passa pela LPF, que faz um certo sentido, né? que nada mal. Ele tem um TX-RX switch, mas daí já chega lá no Tailor-E mixer. A maioria desses rádios que o Sherwood tem na sua lista são rádios super famosas, né? Chegam sem ligar o pré-amplificador em sensibilidades em volta de 130 dBm negativo. Isso é bem interessante. Aqui, por exemplo, o FTDX 101D. Esse lá que as pessoas gostam tanto, que eles falam que é maravilhoso lá o receptor e tudo isso. Ele chega aqui com uma sensibilidade sem ligar o pré-amplificador de apenas 127 dBm. Somente quando você liga o primeiro pré-amplificador, ele chega a 136 dBm negativo. E somente com o segundo, aí você chega a 141 dBm negativo. Ele é famoso pelo seu receptor. Todo mundo comenta que ele tem um receiver fantástico. Ele realmente tem. Eu já ouvi, gostei bastante. Mas daí você tem um monte de outros rádios, os Flex Radios, os IAEs, os FTDX10. Também chega somente com o segundo pré-amplificador do receiver, ele chega a 140 dBm negativo. A maioria, fora de alguns rádios, como por exemplo o Elecraft KS3S, ele chega a 145 dBm negativo, mas só com pré-amplificador ligado. Sem pré-amplificador também chega somente a 135 dBm negativo. Então tem vários rádios, interessante de ver. A sensibilidade do receptor é somente uma característica de muitas outras características, mas eu achei isso interessante. Olhando, por exemplo, para o Elecraft K3, 130 dBm negativo, sem pré-amplificação ligado. Tem também o KX3, e não vou comentar, mas ele tem uma recepção muito melhor do que o KX3, né? Então, isso foi isso me deu uma certa surpresa positiva, gostei essa surpresa, mas o que mais gostei, somente do resultado, como eu conseguia fazer um setup com investimento bem moderado, usando recursos que eu precisava de qualquer maneira,
alcançando uma precisão muito, muito boa, né? Also, um resultado muito confiável, desde que eu caracterizei toda essa parte de atenuação para saber exatamente qual é essa atenuação e conseguindo fazer uma medição RMS do sinal áudio através desse osciloscópio que fornece esses recursos, né? Eu acredito que essa medição RMS do áudio é até mais preciso do que você teria um voltímetro SINAT, né? Porque ele realmente calcula lá o integral, ainda tira uma média e o ruído é sempre uma coisa lá não constante, né? Permitindo lá uma medição bastante preciso, né? Bom, mas para as pessoas realmente acreditam que isso é um sinal áudio que foi gerado, né? Porque isso aqui é somente lá uma tela, né? Ninguém sabe. Somente dá para ver quando eu injeto esse sinal de 140 dBm negativo, dá para ver aqui no osciloscópio que muda lá a imagem, né? Dá para ver aqui no momento quando eu ligo o gerador, agora está ligado, então aparece lá dentro, aparece o sinal áudio desse carrier que eu gerei, né? Quando eu desligo, muda, né? Dá para ver. Mas esses 3 dB de aumento de áudio é muito pouco também. Mesmo assim que um carrier, also um sinal CW, é muito difícil de ouvir um carrier que aumenta o volume de áudio apenas por 3 dB. Also alguém que tem ouvidos muito bons, eu não tenho, consegue detectar esse sinal bem fraquinho, né? Mas isso é a especificação, aumentar o volume 3 dB, ajustar um sinal, injetar um sinal para deixar aumentar simplesmente o áudio por 3 dB. Isso é a especificação, que isso tem um valor prático, eu sinceramente duvido, né? Mas os técnicos, os engenheiros, eles precisam ter alguma referência e esse método foi estabelecido, né? Se você tira lá o sinal aqui, né? Se você tira aqui e você escuta o áudio, né? E eu ligo agora o sinal de 140 dBm negativo, dificilmente dá para ouvir, né? Então, quando eu aumento aqui, por exemplo, a 135, já dá para ouvir melhor, né? Mas esse 140 dB negativo é muito difícil de ouvir. Bom. Isso é a forma como medir a sensibilidade de um transceiver, o receptor de um transceiver, de uma forma bem confiável, com um método estabelecido que é reconhecido, está inclusive usando lá o Sr. Sherwood, usando o mesmo método, e depois você consegue realmente fazer uma comparação como é o desempenho do seu próprio receiver, né? Nesse caso, no MCHF, isso realmente nunca foi caracterizado. Aqui na lista também ele não aparece porque é um rádio caseiro, né? Mas eu gostei bastante do resultado, e o resultado que aqui apareceu com esse ensaio realmente confirma que a minha percepção que esse receiver é extremamente silencioso e sensível ao mesmo tempo, encontrado pela prática. Muitos radioamadores me comentavam que ele tem um receiver extremamente
bom. E além disso, ele tem um bom áudio. Mesmo assim, eu pessoalmente acredito que o comportamento acústico de um receiver também tem um valor muito grande, porque mesmo assim, se você tem um receptor com uma sensibilidade muito alta, você também tem o aspecto do áudio, né? Como explicar isso? Algumas pessoas falam, olha, o áudio desse transceptor ou desse transceiver é muito bom, né? Eu considero isso como simplesmente comportamento acústico. E o comportamento acústico é muito difícil de caracterizar, né? Então, finalmente, eu acho que um ensaio desse tipo é um indicador, apenas um indicador que o receiver é muito bom, mas que o receiver é muito bom mesmo, não é somente esse número, é também o comportamento acústico de um transceiver, porque tem transceiver que tem uma sensibilidade muito bom, mas o áudio não é muito agradável, você não consegue escutar muito bem, né? Mas esse rádio, eu preciso dizer, ele tem uma boa sensibilidade e ele também tem uma boa acústica. Also, eu sempre gostei dessa acústica, principalmente quando usa headphones, né? Dá para ouvir muito bem ainda estações muito fracas que quase estão caindo no ruído, você ainda consegue escutar muito bem, né? Essa questão do comportamento acústico, tanto quanto na transmissão, tanto na recepção, é uma coisa que é muito difícil de caracterizar. Então, dessa forma, faz o ensaio bem técnico, né? Como é o desempenho do receptor e colocar o valor na lista do Sherwood. Finalmente, eu acho que a gente tem que usar um transceptor que atende bem, que dá um bom áudio. Eu já usei uma vez um transceptor. Precisa saber que eu sou um cara que usa praticamente, que opera somente QRP. Eu, sinceramente, recentemente eu enxerguei que eu nunca transmiti com mais do que 10 watts. Pelo menos eu não me lembro que uma única vez eu transmiti com mais do que 10 watts, porque isso é o único rádio que eu tenho. E outros rádios eu somente examinei na recepção, also simplesmente mexendo no VFU, caçando algumas estações, escutando, ouvindo, mas nunca transmitindo, né? Em estações de amigos, né? E eu sempre, eu preciso dizer isso sem, vamos dizer, sem arrogância, né? Eu preciso dizer que eu sempre gostei mais o áudio, o comportamento áudio desse rádio. Eu achei esse som também muito bacana. O ruído que ele produz é agradável, né? E o sinal que você quer escutar aparece muito bem. Uma regulagem bem básica, né? A regulagem lá do gain é muito preciso, muito agradável. Você consegue regular o AGC. Se você usa AGC, você consegue regular mais fácil ainda e o AGC reage muito bem, né? Então você consegue realmente chegar lá, regular o AGC para o ADC que tem lá dentro, o conversor analógico digital, realmente consegue o máximo de dinâmica dentro desse sinal que ele encontra. Eu acho que isso faz provavelmente o áudio muito bom desse rádio. E o conversor ADC que ele tem lá dentro é 16 bits, porque é um audio codec, né? Então, isso foi um ensaio que eu fiz agora, que eu achei bastante interessante em função
que mesmo assim, que é um ensaio muito exigente, né, produzindo um sinal de 140 dBm negativo com uma precisão e fazendo uma medição de volt RMS do áudio também com uma boa precisão, não é tão simples, não é tão fácil. Mas usando equipamentos da forma adequada, fazendo bons ensaios, você consegue isso com uma precisão muito boa. Eu acredito, esse setup, como está feito e também caracterizado, me permitiu lá uma medição com uma precisão, com desvio de mais ou menos 1 dBm. Isso eu não acredito que essa medição tem menos precisão do que mais ou menos 1 dBm. Né? A única coisa é para mostrar um pouquinho como esse gerador é tão bacana. Eu simplesmente vou reduzir aqui o gain, porque eu abri o gain até o máximo, né? Also, realmente para usar a dinâmica toda desse ADC lá dentro, né? Para fazer uso da dinâmica total do ADC, né? Então eu vou baixar, obviamente, lá a sensibilidade e vou injetar um sinal um pouco mais forte. Vamos dizer, eu vou injetar lá um sinal de 73 dBm negativo. Isso é um sinal S9. E dá para ver lá agora a gente está ainda na regulagem manual do AGC, né? Da sensibilidade manual. A gente não tem injetado aqui acionando aqui o AGC, né? Regulagem manual da sensibilidade. Aqui um sinal bem forte, S9. Eu falei aqui, eu gero aqui um sinal S9. Então 73 dBm negativo e um S9. Ele marca aqui bonitinho o S9, porque esse S-meter ele realmente é aferido. Isso é uma boa coisa. Se aqui tem o S5, eu sei que é S5 mesmo, porque foi tudo aferido. E aqui, esse gerador aqui, quando eu jogo aqui 73 dBm, aparece aqui 73 dBm. Né? A única coisa que eu posso ajustar aqui um pouquinho, aqui o indicador, ele mostra aqui 72, mas eu jogo aqui 73 dBm negativo e ele me indica aqui 72 dBm. Então a precisão é boa. O áudio, realmente, aqui 500 Hz. Quando eu desligo aqui, sumiu. Apareceu. Isso é o sinal áudio, 500 Hz. É o carrier que eu injeto aqui. Mas eu posso também baixar, né? Eu coloco 10 dBm menos, né? Então eu tenho que aumentar um pouquinho o volume. Eu aumento aqui o gain. Né? Daí aparece, né? Começa lá a distorcer. Então, você precisa gerar um sinal RF com uma precisão muito boa para testes, para esse equipamento. Se quer gastar menos, usa o normal, o TinySA. Ele é tão bom como esse, somente eu usei aqui esse TinySA Ultra porque eu sei que eu consigo fazer um ensaio desse tipo com uma precisão maior. Mas em princípio, esse aqui, o TinySA normal, sinceramente, sem precisar fazer esse ensaio, é esse, porque ele é muito mais barato, custa menos do que a metade do que do TinySA Ultra, né? Eu gosto muito. Also, se precisa, por exemplo, fazer um ensaio de uma PA,
verificar a distorção dos espúrios da uma PA. Ele tem várias funções para simplesmente, me mede aqui os harmônicos da uma PA. Ele já apresenta tudo isso. Até mais agradável usar do que um Spectrum Analyzer profissional. Porque é um equipamento que foi desenvolvido de um radioamador para radioamador, né? Então o radioamador sabe que o outro radioamador quer, né? O que precisa, né? Então ele faz isso muito bem. O Spectrum Analyzer bem bacana. E o Ultra somente se você quer uma precisão bem maior, mas como Spectrum Analyzer ele não faz muita diferença não, né? Isso aqui foi somente para mostrar um ensaio. Dá para ver aqui também o carrier no Spectrumscope, dá para baixar mais. Então, aumentar o gain até chegar no clipping. E a gente já tem aqui, a gente consegue já observar que o ruído, né, já faz parte, né, do sinal que a gente quer ouvir, né? Mas o que a gente injeta aqui agora já é 123 dBm negativo. Isso é um sinal tão baixo que alguns desses transceptores aqui, por exemplo aqui, o Elecraft KX3, ele tem uma sensibilidade de 123 dBm negativo. Isso é o limite dele, né? É o limite, sem ligar o preamplificador. Aqui, nesse MCHF, um sinal de 123 dBm negativo ainda aparece muito nítido. Se eu tiro aqui, é muito alto o som, né? Então num KX3, esse sinal aqui, sem ligar o pré-amplificador, o KX3 já não conseguisse mais detectar, né? Aqui ainda aparece lá com volume altíssimo, né? Então, para ter uma ideia da sensibilidade desse receiver, é bem alto, né? Se eu colocasse agora aqui, substituísse nesse setup, colocasse aqui o KX3, esse sinal aqui, pela lista do Sherwood, já não fosse mais perceptível, a gente não conseguia mais ouvir, considerando que ele tem, entre aspas, apenas 123 dBm negativo. 123 dBm negativo ainda é uma boa sensibilidade, não é um receptor surdo, né? Que é um outro ponto que a gente também tem que levar em consideração quando a gente faz lá, injeta sinais lá de 140 dBm negativo. Se a gente liga um rádio desse numa antena, o maior ruído não é que o transceiver aqui produz, é a antena que produz. A antena, ela traz muito ruído, então é infinitivamente maior o ruído que a antena injeta no rádio do que o próprio rádio aqui produz, né? Isso é uma outra coisa. Por isso, não adianta tanto ter um transceiver, né, da lista do Sherwood com tanta sensibilidade quando a antena é muito ruidosa, né? Então você praticamente não aproveita do desempenho do receptor, de um bom receptor, né? Então na prática, por exemplo, isso realmente não
não faria tanta diferença entre um Elecraft KX3 ou usando o MCHF. Mesmo assim que o número é muito melhor, né? O que faz a diferença, com certeza absoluta, é a antena. Se você consegue colocar uma antena que produz menos ruído, se você consegue colocar a antena no lugar que tem mais silencioso, não interessa tanto que você tenha um KX3 ou MCHF ou até um transceptor meia boca. Basta que a antena injeta menos ruído, né? Mas é bom saber que o radinho aqui tem um desempenho desse tipo. Eu gostei e para quem um dia quer fazer um teste e não quer gastar vários R$ 1.000 com equipamentos de ensaio e que tem um osciloscópio, que tem a possibilidade de fazer uma medição RMS pela sampling, basta montar aqui atenuadores, caracterizar eles muito bem, verificar com nano-VNA, comprar um Tiny SA. Não precisa ser nem um Tiny SA Ultra. Um Tiny SA já faz isso também, com uma precisão muito boa. Daí não precisa gastar tanto dinheiro para fazer medições bem confiáveis. Um detalhe que eu não devo esquecer. Se faz esse tipo de ensaio, obviamente a gente tem que cuidar bastante que a gente alimenta o transceptor de uma forma menos poluída possível, né? Então, não dá para fazer um ensaio desse tipo se você, por exemplo, liga o transceptor aqui no fonte chaveado, porque o fonte chaveado ele vai injetar muito ruído e vai destruir bastante o desempenho do próprio rádio. Automaticamente vai aparecer uma sensibilidade muito menor do que o rádio tem, simplesmente porque o rádio aproveita, entre aspas, de um ruído que entra lá pela linha DC, né? Então esse tipo de ensaio também depende de uma alimentação bem limpa, né? Então não sai um resultado bom se não tem uma alimentação bem limpa. E o MCHF ele é bem sensível, se realmente ele não tem uma boa filtragem na DC, por isso eu usei aqui uma bateria, ainda coloquei aqui um ferrite, porque eu sei que eu tenho aqui vários fontes chaveados em volta, e eu não quero tanto que ele aproveita aqui, o meu bichinho aproveita aqui de ruído, né? Só isso praticamente. Eu espero que você tenha gostado. Demorou um pouquinho mais, mas essa medição também tem certas frescuras, né? E eu precisava também explicar alguns jeitinhos ou alguns truques, né? Como você consegue fazer isso com equipamentos quase caseiros, isso não é caseiro, né? O osciloscópio, aliás, é um osciloscópio muito bacana, esse Rigol DS1202, eu gosto muito. Eu tenho também um HP 54645A, da linha Mega Zoom, 100 MHz, também um osciloscópio muito bom, mas quando usa esse aqui, dá para perceber que durante os anos alguma coisa aconteceu. Na prática, ele fornece as mesmas características, mesmas especificações como SHP, porém muito mais recursos para fazer
medições. Ele pode, por exemplo, aqui tirar estatísticas, né? Se você quer ver uma tendência, ele consegue isso, né? Eu consigo ligar o History Display, consigo desligar. Dá para fazer um reset da estatística. Ele te atira uma estatística. É um equipamento bem bacana. Pela uma fração, hoje em dia, pela uma fração que esse HP Mega Zoom custava. Also eu me lembro desse HP Mega Zoom quando eu me formei como engenheiro. Esse HP Mega Zoom apareceu e ele custava uma fortuna. Onde eu trabalhei, tinha lá um equipamento desse. E quando apareceu, eu operei ele um pouquinho, eu falei, espero que o bichinho não more na minha mão, porque isso seja o fim do meu emprego. Mas hoje em dia a gente consegue colocar um bichinho desse na mesa e a gente não precisa ter medo, né? São também bem confiáveis. Ok, fim do papo. Papa Yankee 2, Bravo November Delta e boas operações.